E aí alguns livros que você for ler vai te causar o efeito semente. O que é o efeito semente? Ele vai plantar uma semente na sua cabeça que você precisa aprender mais sobre aquele assunto, só que o livro ele acabou. E agora, o que eu faço? Geralmente o próprio autor tem outros livros que falam a respeito. Por exemplo, antes de eu ler esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, eu havia lido A Lei do Triunfo, que na minha humilde opinião é o melhor livro que tem do Napoleon Hill. Ele coloca lá as 16 leis do sucesso. E ele falava muito da questão da insegurança, ele falava muito da questão do medo, e isso fez eu querer ler o Mais Esperto que o Diabo. Porque eu falei, pô, esse autor aí tem valor nas coisas que ele explica, e tem algumas coisas na Lei do Triunfo que eu acho que podem ser melhor estudadas. E aí eu comecei a ler o Mais Esperto que o Diabo, e meio que é uma continuação. Então isso que é bacana de você ler livros bons. Por quê? Quando você lê um livro que te ensinou muita coisa, por mais que você já esteja craque naquele livro, você já leu ele várias vezes, aprendeu, sempre existe alguma coisa para você ler em outro. Porque o conhecimento, pessoal, ele é quase que infinito. Né? Existe muito conhecimento mundo afora. Não é que um livro vai reunir tudo. Então você pega livros de hábito, Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, Micro Hábitos, Bons e Maus Hábitos, Clube das 5 da Manhã. Se você ler esses 5 livros, você fica craque no assunto hábito. Se você ler só um deles, tem a semente plantada ali, mas dá para você melhorar aquilo. Quem faz isso é o Bill Gates. O Bill Gates ele pega um assunto que ele quer aprender e ele começa a ler vários livros sobre aquele assunto. Ele não se contenta em ler um livro só. Por quê? Porque ele sabe que um livro só, por mais que seja completo, nunca vai ter todo o conhecimento sobre aquilo. E detalhe, quando você lê um livro sobre um assunto, você está tendo a visão de um cara, de um escritor, de um autor sobre aquele assunto. É sempre importante você pegar outras visões sobre aquele mesmo assunto. Cada um tem um jeito de explicar, cada autor tem um jeito de interpretar aquilo que ele entende. Então, quando você lê vários livros sobre um assunto, isso vai te gerar muito mais conhecimento. Então, Napoleon Hill, por exemplo, eu sempre li aí, os livros que eu mais gostei dele, inclusive, foi Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo e Quem Pensa Enriquece. Se você lê os 3, parece que é o mesmo assunto, mas não é. Ele coloca de formas diferentes e tem formas ali que um contempla, um acaba complementando, acaba complementando o outro. Então faça isso, escolha um assunto para ler e entenda que um livro só talvez não vai suprir tudo isso. O próprio marketing, né? O que eu mais li talvez nos últimos anos foi livro de marketing. E sempre que eu leio um livro de marketing diferente, eu aprendo algo diferente, ou então eu entendo as coisas sob uma nova perspectiva. Porque cada autor explica aquilo de um jeito.